Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Nós estamos versículo por versículo. Hoje o versículo que nós vamos utilizar é o versículo 10 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Nós estamos falando da carta que Jesus manda João escrever a igreja de Esmirna. E antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome de Jesus, nesta oportunidade eu quero agradecer por cada um que está compartilhando este link do vídeo do canal, aquele que está deixando seu comentário, aqueles que têm colocado um ok, aquele que tem se agradado, e também daquelas pessoas que simplesmente deixam passar desapercebido, mas que o Senhor possa estar guardando e protegendo a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos com esse estudo. Hoje o versículo 10 diz assim, não temas as coisas que estás para sofrer, escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Meus irmãos, quem está falando é o próprio Cristo a João, mandando João escrever para esta igreja, a igreja de Esmirna. Observe bem, eu separei, não temas as coisas que estás para sofrer. Segundo, eu separei, o diabo lançará algum de vós na prisão. Terceiro, eu separei, tereis uma tribulação de 10 dias. O quarto, eu separei, ser fiel até a morte. E o quinto, eu separei, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos para os pontos. Primeiro, não temas as coisas que estás para sofrer. Irmãos, Jesus não nos fez para sofrer, não, ele não nos fez somente para sofrer, eu já falei isso nos vídeos anteriores. O que Cristo está dizendo para esta igreja que sofreria algo ou alguma coisa, eles iriam passar. Por quê? Porque eles queriam ser fiel. E você sabe que até hoje, na atualidade, quando um cristão ele se separa para Deus, que ele quer ser fiel, que ele quer realmente se destacar diante de Deus, a gente sabe que esta pessoa ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Tu pode esperar, só que não é para ter medo do sofrimento, até porque Deus está no controle de tudo. Olha só o que Jesus fala. Jesus fala literalmente o nome diabo, ou seja, Jesus está dizendo, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Observe bem, ao utilizar a expressão diabo, não quer dizer, meus irmãos, que é o próprio diabo, literalmente, que aparecerá para os cristãos da igreja de Esmirna e lançariam na prisão. Não, é algo simbólico, ou seja, ele fala diabo é porque dando a entender que o diabo estaria utilizando as pessoas que tinham uma certa autonomia ou a questão política também da época. O diabo estaria usando essas pessoas para quê? Para perseguir os irmãos da igreja de Esmirna. E observem que Jesus fala que haveria prisão. Eles utilizavam aquelas coisas e prendiam os cristãos daquela época. Jesus alertou para eles que eles seriam lançados alguns de vós, ou seja, não todos.
Esse alguns são aquelas pessoas que batem contra o sistema diabólico, são aquelas pessoas que realmente não aceitam que o diabo mande e desmande no meio da igreja, no meio do povo. São essas pessoas que se levantariam para combater as astúcias ciladas do diabo. Então o diabo usaria as pessoas que tinham poder na época para lançar-los alguns na prisão. Outro ponto que o texto fala tereis uma tribulação de 10 dias. Observem que Jesus, ao falar da perseguição, ao falar que o diabo lançaria alguns na prisão, ele fala também que a tribulação, essas pessoas viriam, e ele determinou a quantidade de tempo que eles passariam por isso, e a quantidade que Jesus fala é somente 10 dias, apesar que muitos estudiosos, teólogos falam diferente essa expressão de 10 dias, não sendo realmente dias, e sim algo que poderia acontecer, ou 10 tribulações, ou 10 vezes a perseguição, ou isso, são várias linhas e correntes teológicas que pensam essas formas. Mas a gente sabe que Jesus está dizendo e determinando a quantidade de dias que eles passariam por essas tribulações. E o texto ainda disse que é para a gente, os irmãos da época, os irmãos da atualidade. Jesus fala que é para a gente ser fiel até a morte. Essa expressão até a morte indica que nós devemos estar preparados, nós devemos estarmos firmes, aquilo que defendemos. Se possível nos ameaçar a morte, é para a gente não temer, não. Não é para ter medo se alguém nos ameaçar a morte, se nós continuarmos sendo cristãos. Não é para ter medo. Se Deus permitir que haverá morte para as pessoas, assim determina o Senhor, assim será a vontade de Deus. Os discípulos, a gente sabe que cada um dos discípulos também foram mortos de formas cruéis. Muitos foram mortos porque defenderam a palavra de Deus. Alguns foram pendurados de cabeça para baixo, como no caso de Pedro, outros foram decapitados, como a questão do apóstolo São Paulo, outros foram esfolados vivos, outros foram transpassados com lança, e uma série de fatores que levaram os discípulos a serem mortos em vários locais. Mas observe bem, eles não desistiram, não retrocederam daquilo que sustentava, não, eles continuavam firmes e constantes na presença de Deus. Então, para a gente ser fiel até a morte, não é para a gente rejeitar, não. Fazer igual João Batista. João Batista, quando foi preso porque defendia aquilo que era certo, não aceitou o pecado, quando veio a expressão você será morto, João Batista não retrocedeu, não. Ele continuou afirmando, se possível perdeu a cabeça, mas não negou a fé. Eu quero encorajá-los a ter fé. Eu vou citar aqui 2 versículos, em Mateus 24, versículo 13, e depois Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Outro texto é Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, se nós continuarmos sustentando a fidelidade a Deus, mesmo que nos leve à morte, mas nós vamos ser abençoados por Deus. O último ponto diz, dar-te-ei
a coroa da vida. Então, essa é a recompensa daqueles que esperam, daqueles que almejam, daqueles que se prontificam estar na presença de Deus. Jesus encorajou a igreja de Esmirna a continuar fiel, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo lançado na prisão, mesmo que o diabo levantasse as pessoas para ir contra os cristãos, mesmo que viesse ser a morte, mas era para a gente continuar, porque Deus nos daria a coroa da vida, e coroa da vida simboliza recompensa. Deus nos recompensará pela fidelidade a Ele. A aplicação para o texto diz 4 pontos para a aplicação do versículo de número 10. Primeiro, o sofrimento existe, mas não é para termos medo. Segundo, Deus limita as provações. Terceiro, a recompensa para os fiéis. E quarto e último da aplicação diz: nós vamos receber algo de Cristo. Tá bom, meu irmão? Essa é a mensagem do versículo de número 10. Espero que você goste. Se você gostou, deixa um like, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos. Paz para todos.